estava em dúvida se eu já tinha falado. A gente vai, assim, começar a olhar. Hoje a gente vai fazer uma compreensão desses Shabbats, tá? E então, nos próximos 2 encontros, eu acho, né, Marcos? A gente vai fazer o estudo, um estudo assim, introdutório, claro, porque são só 2 encontros do Yoga Sutra de Patanjali, que parte também do curso e toca em aspectos bem relevantes para o yoga. Então, vamos abordar em 2 encontros aí, vou gravar 1 ou 2 vídeos e acho que 1 e mais os encontros, e aí a gente vai deixar esses 2 encontros sobre o Yoga Sutra, nós vamos deixar assim disponível para pessoas que queiram fazer essa parte do curso como um módulo aberto, assim, 2 encontros abertos para quem não faz o curso regular, né? Porque é um assunto que tem começo, meio e fim, mais ou menos, pelo menos, ou seja, que dá para a gente entender a estrutura do Yoga Sutra, o que fala e os pontos mais ligados à meditação, à prática, e, enfim, são temas bem importantes para todos os estilos de yoga, né? E para qualquer pessoa hoje, é importante a pessoa compreender melhor ela mesma, né? E poder encontrar um espaço dentro dela mesma que seja fora dessa turbulência do que ocorre em torno, né? Assim, estou dando curso de filosofias da Índia e é muito próxima essa visão do que eu estava dando hoje de manhã e ontem. Ontem do Yoga Sutra, temos uma aula assim que eu tem a respeito, mas é a respeito do que é próprio da tradição da Índia, tanto o Samkhya quanto o Vedanta, tem essa perspectiva de que as ondas mentais, né, os vrits, né, criam uma dinâmica dentro da estrutura interior que gera uma noção de um eu, que é basicamente o movimento dos vrits, né, que o Patanjali chama de yoga, é a parada desses vrits, que aí surge o ser, o Atma, o Brahman, o Purusha, dependendo da terminologia que se use, que está fora desse campo dos vrits, das ondas mentais, que vem a partir das impressões sensoriais que geram essa movimentação na mente, né? E o estudo do Yoga Sutra nos ajuda a compreender bem isso e compreender, de fato, entrar mais a fundo no que o Yoga Sutra define ou conceitualiza como yoga, como aquilo que surge quando há uma parada dessas ondas, esses vrits, né? Quando há uma suspensão. Então, há uma desidentificação da consciência com o movimento da mente. E a consciência, que sempre é divina, se retorna para a sua própria natureza e não se confunde mais com os vrits, com os movimentos. Então, assim, isso é fundamental hoje, gente, porque, assim, cada coisa que você escuta no jornal, que você sai na rua, você sai, mexe com as impressões sensoriais, do que você ouve, vê, né, tudo. Isso traz elementos que criam movimentações mentais e, como a consciência está, ou seja, há uma experiência cotidiana, habitual, de que a consciência são os vrits, então existe muita perturbação em função disso, né? E, no mínimo, como não tem muita perturbação, existe uma falta, um sentimento de incompletude, né? De insatisfação, que se procura satisfazer como aquele pessoal lá do Leblon, né? Se procura satisfazer através do contato, né? Através de estímulos que tragam digamos assim, uma espécie de momento onde a carência ela não é percebida, porque há
uma carga de impressões que ocupa esse lugar vazio, né? Mas no momento seguinte já volta o vazio. Então, o habitual, assim, humano, é viver nessa busca de experiências que preencham, pelo menos momentaneamente, aquela falta, aquela incompletude em diferentes graus de insatisfação, mas sempre algum grau, né? Então, veja, num contexto como o de hoje, no mundo, né, e no Brasil também, um pouco mais com certos agravamentos, toda aquela armação que havia dentro do estilo de vida para realmente poder ter inúmeras situações de preenchimento, né, foram alteradas, né? Então, assim, tem pessoas que se desestabilizam com isso. Elas não podem sair para ver não sei quem, elas não podem ir lá, não sei aonde, entendeu? Isso era crucial para elas preencherem o seu vazio e agora não dá. Então, assim, e fora outras coisas, até toda a turbulência, toda a volatilidade de tudo, a impermanência, certa confusão, certa coisa assim, que faz com que a pessoa perceba que está difícil de contar com coisas externas para lhe trazer esse preenchimento. E aí, claro, arma outro contexto, mais caseiro para isso. Mas essa busca de preenchimento fora um, é uma ilusão que nunca ocorre completamente, né? Nunca se estabiliza por ser exatamente ilusória. Isso gera muito desconforto psicológico, né? Nessa época, houve um agravamento muito grande desse desconforto, pela alteração dos hábitos e tudo mais. Então, o que eu vejo que estudar, compreender isso, em primeiro lugar, mais devagar, né? Passo a passo, no Sutra do Patanjali, nos sutras, né? Então poder compreender que existe sim uma possibilidade da consciência Purusha retornar para si própria e repousar em si mesma, sem ser indiferente, sem estar afastada, mas não se confundindo mais com os vritis. É isso que o Patanjali fala. O Patanjali fala isso. O ser não repousa em sua própria natureza, em sua própria origem, e não se confunde mais com as flutuações da mente. O Patanjali chama de yoga, Chitta Vritti Nirodha, né? Então, essa é uma possibilidade de reconhecimento do que se é, reconhecimento da identidade, que é consciência pura, no sentido de autogerada, constituída por ela própria, que no Samkhya e no Patanjali chama de Purusha, no Vedanta chama de Atma, Brahma e Atma. Enfim, e em diferentes linhagens tem nomes diferentes, mas sempre é aquela consciência que a gente, na nossa linguagem popular, chama de a presença divina, né? O ser, tudo mais. Então, o que é interessante nesse estudo do Yoga Sutra é a gente compreender, né, a partir de um olhar sobre o Yoga Sutra, que é um texto importante na tradição yoga, tornar isso inteligível e com um certo grau de racionalidade, lógica, né? Ou seja, isso faz sentido, não só você acredita que aquilo é verdade só porque o Patanjali falou, não, você tem uma visão crítica que você constrói um percurso do entendimento daquele conceito e diz, ó, isso é assim, faz sentido e tal, né? E em seguida, que é o mais importante de tudo, a possibilidade de vivenciar, de realmente ter a percepção direta, a vivência daquilo que se compreendeu. Que é o que o yoga coloca todas suas fichas nisso. O yoga é exatamente a abordagem que centraliza, né, na possibilidade da vivência de si mesmo fora dos processos mentais, além da mente. E o yoga é exatamente isso, né? Então, estudar isso, né, estudar essa compreensão psicológica e a meditação como uma forma de tornar possível uma suspensão dessas ondas mentais é bem importante para qualquer pessoa, né? Por isso que
dá para abrir esses 2 encontros seguintes para qualquer pessoa, e a gente pode divulgar, e quem tiver interessado em olhar um pouco para si mesmo, né, nessa perspectiva, fazer algumas práticas meditativas e compreender mais, pode ser bem, digamos assim, relevante, né? Um momento apropriado para olhar para si de um ângulo fora daquele que a gente normalmente já tem, né? Então, vamos fazer isso nos 2 primeiros próximos encontros. A gente vai abordar o Yoga Sutra e tal, ok? E aí entra muito, claro, grande culminância, né, da perspectiva do Patanjali é a meditação. Então, esse assunto que a gente vai começar a ver, porque nós vimos bastante a visão do prânica, né? Toda a dinâmica aí da respiração, dos vaios, das nadis, né? Tudo isso tá muito claro que o Kundalini, como uma estratégia de intervenção nesse corpo prânico, né, é muito eficiente nisso, nessa que a gente chama de Pavanguru, né? Chamei de Pavanguru, essa intervenção prânica, né? Com a respiração e o aspecto tântrico aí do yoga. É bem relevante, a gente esquece disso um pouco porque a gente está tão dentro dessa perspectiva tântrica que quando você aterriza numa outra perspectiva, como o Vedanta, por exemplo, aí você tem lá os 3 corpos, né? Stula Sharira, Sukshma Sharira, Karana Sharira, ou então Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnana e Anandamaya Kosha. Você tem isso tudo aí. Só que, na perspectiva dessa tradição mais classicamente Vedanta, o único modo que você trabalha com isso é para compreender que você não é nenhuma dessas coisas aí. Você não é o pensar negativo, aquele famoso de net, né? Isto não, isto não, isto não. A consciência não é o corpo, consciência não é o prana, consciência não são os pensamentos e as emoções, né? O eu não é nada disso. Não é nem mesmo a capacidade, digamos assim, da inteligência, da discriminação, de Buddhi, né? Ou de Vijnana. Não é nada disso. Então, é interessante observar, né, que quer dizer, a meditação é sempre no sentido da desidentificação com a forma e de retorno ao si mesmo originário, que é Brahman, Atma. Claro que existe a forma, existem os corpos, existem as impressões sensoriais, existem as emoções, os pensamentos, as percepções sensoriais, tudo isso que geram os vritis, mas a consciência ela mesma é sempre pura, é sempre divina, é sempre Atma. Atma nunca se confunde com nada. Atma é Atma. Atma nunca muda. No entanto, na experiência comum, se sente perturbado pelas emoções, se sente perturbado pelos pensamentos, se sente perturbado por alguma impressão sensorial, por exemplo, um cheiro ruim, né? Você vai classificar como tal e vai dizer isso está perturbando. Mas a consciência pura, ela mesma, a Atma, ela nunca sofre nenhuma perturbação com isso. Mas, no entanto, a experiência cotidiana é que parece que sim, né? E então, todo o caminho é retornar para a consciência pura do que se é, sair dessa suposta entidade separada constituída pelos vritis, né? E retornar, reconhecer a si mesmo como a consciência, o Atma, o Purusha. Claro, e o processo, digamos, de desidentificação dos processos da consciência, né? Da desconstrução da noção de um eu baseado somente nos vritis, isto é muito importante. E nessa tradição mais vedântica, o processo é mais meditação e viveka, discernimento, meditação, algumas afirmações em forma de mantras, né? Os Mahavakyas, e em torno disso, estilo de vida e tal.
O curioso é que na perspectiva tântrica, né, que é na qual nós estamos, você trabalha nessas áreas. Você não só diz que eu não sou isso, tá entendendo? Isso é Maya, isso é uma ilusão. A ilusão é você pensar que é isso, tá certo? No entanto, na visão tântrica, você mexe com isso. Você interfere nesses planos. Você interfere no corpo, você interfere no corpo prânico, você interfere na mente, no Vijnana. Interfere de uma maneira a criar condições mais favoráveis para a desidentificação. Então, o Tantra, as visões tântricas, como o Hatha Yoga, os crias de Kundalini e tudo mais, são uma abordagem que considera importante a intervenção sobre esses corpos, né, essas estruturas aí. E no nosso caso aqui, o mapa dos 10 corpos, a importância de trabalhar nesses 10 corpos e tudo mais. Então, é muito interessante ver que nessa perspectiva que a gente está aqui, então, estudar a estrutura do corpo prânico, né, que foi as nadis, né, os canais energéticos, Ida, Pingala, Sushumna, né, os grandes, que são aqueles portais ao longo da coluna, né, os vaios, como se distribuem, assumem suas diversas funções, né, os chakras, que são lugares onde essas energias se encontram e depois vão alimentar os corpos, né, vão levar energia, vão nutrir a consciência através do deslocamento de prana para os corpos, porque os corpos estão relacionados aos chakras. Então, esse mapa energético aí, que é um mapa, e que a gente não apenas tem um mapa, a gente caminha nesse mapa. A gente faz os crias de Kundalini são para trabalhar exatamente aí, nesse mapa energético, né? Considerando um ponto interessante que é o tipo de prática que constituem os crias de Kundalini são práticas que atuam com muita ênfase, não exclusivamente, mas com muita ênfase no chamado Sukshma Sharira, que é o que? Corpo prânico, corpo mental e o corpo mais intuitivo, o Vijnana. Então, assim, realmente, por que uma pessoa faz uma prática de Kundalini e sente uma mudança? Você está interferindo diretamente onde os vritis acontecem, onde o discernimento acontece, e você está mexendo com os pontos de alimentação, digamos assim, de vitalização de todo o processo. Então, você está atuando no corpo prânico, no corpo mental, que inclui as emoções, e num campo mais sutil da inteligência, que pode ser conectada com a alma, pode ser conectada com a mente, mas é um campo mais sutil, que é Buddhi, ou é Vijnana. Então, vejo que o impacto nessas três estruturas, geralmente, faz todo sentido. Isso muda bastante a disposição interna, o modo de olhar para si mesmo, mexe com esse Vijnana, então mexe com a capacidade de olhar, de discernir, dá subsídios, dá recursos prânicos para mudança de ângulo de observação. Então, a gente consegue entender, de fato, como esses crias provocam uma transformação num curto espaço de tempo, porque eles modificam o jeito como isso está organizado. Então, esse é um aspecto, né, que a gente trabalha na prática, né, constantemente, com kriya, com asana, pranayama, bandhas, mudras, drishti, na concentração dos olhos, alguns pontos eventualmente, enfim, né, com os movimentos. Então, é uma intervenção bastante importante. E o outro aspecto do Kundalini são os mantras. Né? São os mantras, que constituem uma parte fundamental. Eu vou enviar para vocês, inclusive, um texto que chama-se Yoga Kundalini Upanishad. É um Upanishad do Kundalini Yoga. Ou seja, um Upanishad que, claro, como todo Upanishad, os sutras são muito geral, muito amplo, mas ali você consegue já enxergar aquilo que você faz, com pranayama, asana, bandhas, o mapa dos chakras, e claro, o estilo antigo da escrita muito sucinto, né? São aforismas, né? Mas é bem interessante. Eu tenho uma versão em português, do Yoga Kundalini. Vocês sabem que, se a gente vai falar mais quando falar do Yoga Sutra, mas as Upanishads são comentários, são aprofundamentos, digamos assim, de aspectos
essenciais da sabedoria védica. Existem 108 Upanishads, classicamente, mas existem bem mais. Desses, 20 Upanishads tratam do yoga. Existem 20 Upanishads, são os Upanishads do yoga. E dessas 20 Upanishads, muitas delas falam do sistema energético, do mapa, que são Upanishads que falam do yoga na perspectiva, a maior parte delas, mais tântrica mesmo, de energia, de pranas, de tudo mais. E uma delas tem esse nome, Yoga Kundalini Upanishad. E eu vou enviar para vocês, a gente pode fazer uma leitura disso e ter uma conversa. Em geral, mas é interessante porque é bom se ter dados, né, sobre a tradição mais remota, né, do Kundalini, de como isso é algo, né, de muito tempo atrás. Muitos séculos, no mínimo, né? Foi provavelmente escrito depois do Yoga Sutra, mas a tradição mesmo era a tradição oral, então foi registrado alguns parâmetros básicos assim. E a tradição continua sendo sempre de pessoa para pessoa, sempre, nunca é através de livros. Então, por isso que os livros não são tratados minuciosos, detalhados e tudo mais, porque o ensinamento sempre é através de alguém para outro alguém. E aí ocorre uma adequação às circunstâncias históricas, a cultura, o tipo de contexto, né? E tudo mais. Então, mas esses registros são muito importantes para a gente compreender como essa tradição ela tem ela tem vestígios, né, muito antigos. Muito bem, então assim, a parte de mantras, que inclusive eu lembrei de comentar isso porque eu estava olhando essa Upanishad outro dia, e eu estava vendo, realmente, eles falam de pranas e tudo, e bandas e tudo mais, tudo isso que a gente faz. Aí eles falam também de mantras, então tem uma relevância aí nos mantras, né? Tem uma importância o uso dos mantras, de fato. No nosso caso, a gente tem diferentes mantras, né, aqui, de origens diferentes, né? O que o mantra precisa carregar consigo, e carrega sempre, é uma visão, porque o mantra não deixa de ser um texto, né, filosófico, muitas vezes, né? Tipo, Vidya Mantra, tipo Lam, Vam, Ram, esses mantras dos 5 elementos, talvez eles não tenham um significado literal. De modo geral, o mantra traz um conceito, ele está falando de algo, está fazendo referência a uma dimensão transcendente, uma dimensão divina, né? Então, os mantras, o que o mantra precisa trazer dentro de um certo contexto, de uma prática, são conceitos, são ideias, são proposições, um jeito de falar, né, que faça sentido, que seja inteligível para as pessoas para as quais ele é orientado, né? E os mantras que a gente utiliza bastante nas meditações, né, são mantras que têm uma linguagem que eu consideraria uma linguagem bastante assim acessível para uma cultura moderna, pós-moderna, como queira, que é o seguinte: não utiliza tanto mantras que estão assim numa perspectiva mitológica. Tem alguma coisa, mas é pouco. A maior parte dos mantras não é que seja ruim, não. A perspectiva mitológica ela é muito poderosa. É um modo de contar como a vida é, através de histórias, através das personificações, né? Através da personificação das forças cósmicas, das forças da natureza, das próprias faculdades psíquicas. Então, essas personificações são interessantes. Mas, vocês sabem, para uma cultura ocidental que tem uma referência mitológica muito mais grega do que indiana, e se é que tem, né? Poderia ter mais, né? Uma referência mitológica aqui dos índios, dos povos europeus, enfim, que todo o povo antigo, gente, eles contavam a respeito da vida como uma história, com personagens que são as forças do universo,
dos chamados deuses, né? Que na verdade são forças cósmicas, são personificações de funções cósmicas, né? Divinas e da natureza e tudo mais. Então, você tem toda uma linguagem mitológica na cultura africana, na cultura indígena, na cultura europeia, na cultura grega e na cultura indiana. Mas quando você traz elementos de uma cultura muito diferente, isso exige uma conversão de linguagem, né? Para fazer sentido, né? Porque senão as pessoas entendem aquilo de um modo muito surreal, elas não conseguem fazer uma conversão, né? Tipo da figura de Ganesha, ou da figura de Durga ou de Kali, as pessoas ficam um pouco chocadas, não conseguem entender o que aquilo significa. É importante, e olha, daria para fazer uma conversão da linguagem mitológica para a linguagem psicológica. É muito poderoso, é muito significativo você fazer. Mas quando eu dou curso de Hatha Yoga, procuro fazer isso. Outro dia, um cara que é psicanalista, ele faz o curso de Hatha Yoga e ele falou assim, não, tem coisas que às vezes os professores falam, assim, que para mim não faz sentido nenhum. O que esse cara está falando? Como assim? Um negócio meio mágico, pensamento mágico, tá? Para um psicanalista. No entanto, daria para fazer uma conversão da linguagem mitológica para uma linguagem psicológica e faria muito mais sentido. Ou então a gente pode coabitar uma linguagem mitológica com uma linguagem psicológica. Tipo, ok, você fala de Ganesha, fala de Durga, fala de Kali e tudo mais. Isso tem um grande poder, isso são forças cósmicas que atuam na base psicológica e que têm um grande impacto na vida, na experiência interior de alguém. Mas quando uma pessoa compreende isso, então ela compreende que aquilo faz sentido para ela mergulha com muito mais entrega naquilo que ela está fazendo. No nosso caso aqui, nós temos basicamente 2 mantras que estão num contexto do sânscrito, num contexto que eu lembro agora, assim, pelo menos, que a gente utiliza com mais frequência. É um mantra que fala de Shiva, um mantra shivaísta, bem tradicional, que é o Om Trayambakam Yajamahe Sugandhi Pushtivardhanam. É a grande vitória sobre a morte, o nome do mantra, né? A grande vitória sobre a morte. E tem um outro que é de Shakti, Adi Shakti, o poder feminino divino. Mas boa parte dos mantras vem de um contexto de linguagem que é muito mais filosófico, psicológico, transitando por aí com algum componente, assim, digamos, da filosofia espiritual, mas que utiliza muito mais uma linguagem, então, como eu disse, mais, digamos, eu chamaria de psicológica ou filosófica psicológica e não mitológica. Ela fala muito mais do divino como uma dimensão do teu próprio ser, do que como uma figura personificada, entende? Então, é uma característica, né? Poderia ser a outra forma e funcionaria desde que a pessoa compreenda o que ela está dizendo, faça sentido para ela, funciona, né? Com toda certeza, porque aquelas formas todas de Shiva, Durga, Kali, Ganesha, todas aquela imagem, ela não é aleatória. Aquilo aí é uma forma de registrar um saber dentro de um contexto, digamos assim, visual, dentro de uma imagem, dentro de um personagem, né, que representa forças, potencialidades, que estão ali, uma quantidade de braços, cabeça, no animal que está montado. Tudo isso é linguagem, gente. Tudo isso está dizendo coisa. Tá? É um modo de dizer, né? É um texto. Se você fosse, eu escrevi uma vez um texto lá, uns 15, 20 anos atrás, sobre Shiva Nataraj, que um jornal de yoga pediu. Eu posso mandar para vocês, que fala dos vários elementos que estão ali dentro do Shiva Nataraja, né? É muito interessante compreender psicologicamente o que Shiva Nataraja. E assim com todos os outros. Então, o que eu quero deixar claro é que, assim, particularmente, eu acho muito interessante essa linguagem, mas, por outro lado, considerando a dificuldade que as pessoas têm com mantra, né?
As pessoas já têm reservas com mantras, já têm uma certa neurose com mantras. Quando o mantra está falando muito mais de conteúdos internos, de potencialidades de nível de consciência, isto é mais facilmente compreensível, né? Do que quando você tem que explicar uma imagem, uma figura, uma deidade, um dos deuses ou deusas da concepção hindu. Então, os mantras que a gente utiliza, eles são relativamente simples, né? Agora, o Marcos não descobriu ainda o negócio lá da compartilhamento, né, Marcos? Ah, eu não descobri, não conseguia. Eu não sei se no caso, para compartilhar, tem que ser a pessoa que tá como anfitrião Sim, da reunião. é. Aí, no Tem que ser. caso, Eu fiquei de descobrir também e acabei não pesquisando, mas eu vou é, descobrir. aí seria você que teria que ser o anfitrião da reunião, não eu, para poder Perfeito. compartilhar, né? Eu Ah, é? só, consigo, Pode ser, Marcos. eu Bem, só consigo pode ser. compartilhar a Não, não, minha não é, não é, parte, não é. Não é. não? Não é, sabe por quê? Porque no curso de Chapecó, de Curitiba, às vezes também o pessoal habilita lá. Tem um jeito, mas eu vou descobrir. Mas não importa, o que nós vamos fazer, nós vamos fazer alguns mantras e aí, assim, eu vou fazer assim, eu vou descobrir para a próxima, né? E com o Patanjali é bom a gente ter aquele apoio visual. E eu coloco na tela, que eu coloco na tela um PowerPoint, né? Vocês ficam olhando ali, entendeu? Mas aqui na nossa compreensão aqui é até bom, porque, por outro lado, vamos ver o lado positivo. O lado positivo é que você não fica dependendo, né, de apoio de imagem, que é mais desafiador, mas é mais interessante. Na compreensão do som, vejam se eu já comentei isso com vocês, talvez. Se eu quero checar com vocês. Na visão filosófica assim do som, digamos assim, junto com a visão cosmogônica, né, como a gente imaginaria uma dimensão que antecede a forma, que antecede a manifestação, como que na Índia muitas vezes chamada de Prakriti, né, ou Maya, mas muitas vezes Prakriti, como uma manifestação cósmica, a matéria, a energia do universo, a manifestação do universo. E o que antecede a isso é o imanifesto, é Brahman, para Brahman, né? O, aquela dimensão divina que antecede a forma. Digamos assim, aquele instante onde não havia nada. Vamos dizer uma música do Caetano Veloso, né? Havia um instante em que não havia nada. E porque o Caetano Veloso ele está fazendo referência a uma história de uma mitologia de um povo primitivo. Isso faz muito tempo que eu não escuto essa música, mas eu me lembro que ele tem uma música assim, né? Quando não havia nada. E de fato é essa a ideia. Havia não dá para dizer um momento porque não havia tempo também, mas uma instância que antecede o tempo, que antecede a tudo, que a gente poderia criar aqui usar um pouco a nossa capacidade de imaginar, de conceber, quando não havia nada, havia um campo unificado de consciência, indiferenciado, absoluto, que é o manifesto para Brahma. Nós vamos estudar isso aqui mais para frente. Para Brahma, a presença, a consciência divina, infinita, absoluta, imersa nela mesma, não há nada, não há universo. Só há Brahma, ou para Brahma. Num certo momento, né, ou não momento, floresce, Brahman manifesta a si próprio. E tem uma maneira da gente entender isso, mas olhando por alto, surge a manifestação, surge as energias, surge a multiplicidade das formas, surge tudo isso. Esse momento desse brotar do universo, essa coisa aí que originou, né? Isto que originou é o que? Brahman, a presença divina. E nesse movimento de surgimento existe o som, que aí é o Om, o som primordial, o som criador, o Om. E é o som divino, é o nada Brahma, né? O som de Brahma.
E então surge todo esse universo, estrutura, matéria, todo esse palco cósmico se forma. E a parte mais sutil desse grande palco cósmico do universo é o Akash, que é o espaço, é onde tudo está, é o espaço. Esse espaço, o nome disso em sânscrito é Akash, Akash, que é algumas vezes traduzido de uma maneira que a gente tem que ter cuidado, como éter, né? Então é o campo etérico, é o éter. Vai ter relação com o som. E esse campo sutil, então, da dimensão divina, entra na forma. Vamos entender que Brahma fica fora, porque que tudo surgiu dele, mas ele continua lá como Brahman. Só que ele entra na brincadeira, ele entra no palco também. Brahman entra no palco e dentro do palco ele se chama Atma. Ele é Brahman dentro de cada ser. Ele é o Atma. A gente vai estudar isso direitinho. Mas chama atenção para que a dimensão mais sutil da forma é o espaço, é o éter. E então, o som é a instância mais sutil do absoluto dentro da forma. Claro, além de Brahman, de Atma, obviamente, mas em termos de energia, é o som. Então, o som é a dimensão que mais se aproxima da qualidade divina original de Brahman, né? Ou para Brahman. O som. Então, esses sons, isso entra a música aí nisso também, né? E a palavra. Então, esse som, essa corrente sonora que vem do infinito, que vem do silêncio, que vem do divino, ela é chamada de nada. Se escreve NA, dois As na transliteração, depois um D mudo ou um DA. Seria nada, né? O Nada Yoga. Tem um livro do Shivananda que chama Nada Yoga, que é o yoga do som. Aqui a gente geralmente, no nosso contexto do Gurmukh, mais ali do norte da Índia, muitas vezes tira a última vogal, então fica Nad. Então, o Nad Yoga, o yoga do som. O que é o Nad? O Nad é esse som divino, né? Tem uma meditação do Osho, inclusive, que chama Nada Brahma, né? Nada Brahma, que a pessoa fica fazendo um mantra internamente, captando o som de Brahma, o som divino. Então, em muitos contextos é usada essa expressão, Nada Brahma, né? Que é o som divino. Então, o som é a frequência mais alta do divino dentro da forma, a gente pode dizer assim. O som, amplamente falando, né? E especificamente falando como palavra também. A palavra, digamos, o termo mais usado para se referir à palavra, enquanto frequência divina, é Shabad. Shabad. Se escreve Shabad, Shabad. O Shabad é a palavra, é a frequência vibracional da palavra que está numa dimensão tão alta que está na mesma frequência de onde ela emerge. Ela consegue conservar, digamos assim, uma frequência tão sutil que entra em ressonância direto com o que antecede a forma, com o Brahman, ou com o Ek, o Um, que antecede a tudo, né? Com o divino, vamos chamar assim. Então, essa dimensão divina, uma vez que a forma apareceu, o espaço apareceu, o som é a frequência mais sutil do divino dentro da forma. Né? Dá para inserir, como eu estou dizendo, dá para inserir isso aí também a música, e alguns instrumentos que têm um grande poder vibracional, né? A música indiana tem essa capacidade de acessar frequências muito altas. Música clássica também, alguns instrumentos e tudo. Agora, curioso, tem uma aluna que foi estudar uma vez na Espanha e ficou estudando num instituto lá que pesquisa a teoria da vibração dos sons para aplicação terapêutica. E eles têm instrumentos para medir a frequência dos sons, dos instrumentos, certo? Então, eles conseguem ter essa avaliação, né, da frequência vibracional da música, por exemplo, dos diferentes instrumentos, das notas,
Muito rico isso. Eu nunca esqueço que ela comentou uma vez que dentro da pesquisa que eles fizeram, o som que atingiu uma mais alta frequência foi a palavra. Foi o som da voz humana. Eu vejo que coisa. Os instrumentos são muito sutis. No entanto, a palavra ela tem um potencial de sutileza muito grande. Não é que toda a palavra. Algumas palavras, e eu vejo que é um grande diferencial aí, no caso da palavra, né? Claro que alguns músicos conseguem trazer também uma intencionalidade assim afetiva, né? Uma carga para os instrumentos muito poderosa. Mas a palavra, ela tem muito mais fortemente a entoação, a modulação da voz, a emoção. A palavra se carrega com tanto da consciência que a emite, né? Então, por alguma razão, mas o fato é que eles identificaram que a palavra realmente conseguia um nível de vibração mais alto do que a maior parte dos instrumentos, do que todos, era mais alta a frequência que eles acharam. Bom, isso é bem interessante para a gente, porque isso nos deixa nesse ponto, quer dizer, primeiro, existe uma linguagem, uma estrutura de fonemas, né, de sons, que são muito primais, muito próprios da espécie humana, que constituem idiomas muito antigos. E idiomas que foram, inclusive, elaborados com a consciência desses campos vibracionais, como o sânscrito, por exemplo. Quando você fala que o sânscrito é a linguagem dos deuses, é tudo o alfabeto dos deuses, né? Devanagari, de fato, em que sentido? Aí dá para entender nesse sentido. A frequência divina, na sua mais alta vibração, fora da forma, ao entrar na forma, ela consegue manter um certo status dessa altitude de frequência, mesmo dentro da forma. Então, significa que essas palavras têm uma altíssima vibração. Uma altíssima vibração. O sânscrito, o persa, o árabe mais antigo e o hebraico. Né? O hebraico também tem uma grande força. Só um pouquinho, vou fechar. Você vai observar, gente, que existem sílabas que estão nesses idiomas todos. Que existem sílabas que vão constituir palavras, né? Às vezes com uma ou outra sílaba junto só, ou às vezes um pouco mais, mas que estão presentes em muitos desses idiomas antigos, né? que são carregados de uma vibração muito alta, muito sutil. Isso é bem relevante. No entanto, esses idiomas eles foram, digamos, eles foram usados para registrar o saber filosófico, espiritual, das várias culturas, né, humanas. Então, o sânscrito ficou muito assim, digamos, uma propriedade dos brahmanes durante muitos milênios até, né? E então que tinha uma certa carga aí, digamos, desse poder centralizado numa casta, né? Mas a frequência é muito alta, obviamente. O árabe, o persa, eles transitam bastante na perspectiva muçulmana, né? Uma cultura muçulmana. E o hebraico, a cultura judaica e tudo mais. Então, haviam rudimentos de uma linguagem, de um tipo de estruturação de palavras muito antigo. Talvez fosse uma forma rudimentar do sânscrito, ou talvez fosse uma outra estrutura que alguns sábios utilizavam como linguagem, porque vocês sabem que existem muitos idiomas no Oriente, né? Além dos dialetos, né? Vocês sabem que Buda, por exemplo, os primeiros ensinamentos de Buda foram registrados num idioma chamado Pali. Pali,
não foi sânscrito, foi em Pali. Porque Buda não era védico, digamos assim. Buda era um heterodoxo. Né? Buda era vamos dizer assim, um subversivo para a ordem védica. Buda foi um revolucionário nesse sentido cultural e espiritual. Então, ele não utilizou o sânscrito, que era de dominação brahmana. E o que foi utilizado para registrar o saber de Buda foi o Pali, isso é P-A-L-I, Pali, né? Que é muito similar, mas não é igual. Então, houve ali na época do Guru Nanak, que a gente vai estudar mais à frente, na época do Guru Nanak, um dos mestres da Índia, de 500 anos atrás, o Guru Nanak, logo em seguida, o discípulo do Guru Nanak se tornou o mestre sucessor do Guru Nanak. Ele estruturou, digamos assim, reestruturou, reconfigurou uma estrutura linguística que tem elementos do sânscrito, tem elementos do persa, do árabe, do urdu, que é uma linguagem que os muçulmanos falam lá na Índia, urdu, e assim alguns idiomas que têm poder vibracional muito grande. Então ele fez um registro desses fonemas primais com grande poder vibracional e estruturou uma série de palavras, né, que boa parte delas parece sânscrito, claro, tem uma super influência do sânscrito, tem uma super influência do persa, algumas coisas árabes. E o nome que se deu a esse, entre aspas, idioma é Gurmukhi. Gur, que vem de guru, luz, né? Gur, aquele que realiza, aquele que alcança a luz. A luz é uma forma curta de falar guru. Mukh quer dizer boca. Então, a luz que sai da boca. A palavra luz, Gurmukhi. Aquela consciência que vibra na luz, né? E fala, né? Gurmukhi. Então, os poemas do Guru Nanak, de outros mestres da linhagem do Guru Nanak, de alguns yogis, Bhakti yogis da Índia, do movimento Bhakti da Índia, que ocorreu aqui uns anos atrás, Kabir, que era um grande poeta e mestre sufi, e, enfim, diferentes grandes místicos poetas, geralmente poetas, dessa época e de épocas anteriores, poemas foram colocados nesse idioma, alguns tinham já influência dessas sílabas, foram reconfigurados, e foi estruturado um grande volume de poesias, né? Um texto com muitas poesias, que são poesias compostas em estado de consciência muito profundo, meditativo, como o registro de uma experiência meditativa, de um momento de êxtase ou de devoção. Então, essa linguagem chamada Gurmukhi, ela é nela que se encontra a maior parte dos mantras que a gente utiliza nas meditações. Boa parte está em Gurmukhi, que é absolutamente similar ao sânscrito, mas tem uma estrutura um pouco diferente. Como já disse, com algumas palavras derivadas do ar. Por exemplo, Waheguru. Wah, né, W-A-H, Wah, vem do persa. Né? Waheguru. Você tem aí um encontro de persa com sânscrito. Guru, sânscrito. Wah, origem persa. Porque tem muitas implicações isso, gente, muito sutis, inclusive. Mas uma delas é exatamente sair da dominação de uma estrutura cultural, religiosa específica e criar uma linguagem universal que trouxesse elementos
de diferentes culturas, mas integrado num todo muito harmônico, muito bem estruturado linguisticamente. Vocês sabem que existe um negócio chamado Esperanto, já ouviram falar? Esperanto, que os espíritas falam muito, que seria uma ideia de uma linguagem, né? Me faz lembrar um pouco, porque você tem coisa de italiano, tem coisa de português, tem coisa de... não, não tem talvez a mesma origem, a mesma identidade aí, mas tem uma característica, que é o Gurmukhi. Ser falado, ser assim, compreendido e utilizado, e claro que não é uma linguagem de falar na rua, é uma linguagem basicamente literária, né? De poesia, de textos, né? A maioria deles poéticos, orações, poesia, coisas assim, que constituem os mantras, né? Então, a maior parte dos mantras que a gente utiliza vem desse idioma e vem dessa linhagem que tem uma vocação ecumênica, uma vocação de abertura para várias culturas, né? Que surgiu na Índia com o Guru Nanak exatamente para sair da dicotomia. Havia uma dicotomia tremenda na Índia. Dicotomia o Brasil entende bem, né, atualmente. Havia uma dicotomia lá na Índia, que era hindu-muçulmano, hindu-muçulmano, hindu-muçulmano. Era uma coisa terrível. O muçulmano, hindu, claro, os muçulmanos que invadiram a Índia, obviamente. Não os muçulmanos, os mongóis. Eu me sinto injusto quando falo muçulmanos, porque, na verdade, eles usavam a cultura muçulmana para dominar politicamente os povos, né? Não eram muçulmanos de verdade, né? Caso contrário, não agiriam assim. Pelo menos não eram sufis, não eram os místicos muçulmanos. Mas era um povo mongol, né, que tinha a cultura muçulmana como seu modo de dominação cultural, né? Como, aliás, o presidente da Índia está usando o yoga agora para isso, né? Que é uma coisa muito esdrúxula, né? Totalmente anômala. Né? Mas, de fato, então vê que tudo pode ser usado para dominação cultural, mesmo alguma coisa relevante. E, bom, então, o Gurmukhi, né, e essa perspectiva do Guru Nanak, exatamente queria abrir uma clareira de lucidez, que não fosse aquela dicotomia do muçulmano e trouxesse um caminho espiritual que tanto hindu como muçulmano poderia fluir por ele, ou independente de ser hindu e muçulmano, não ser nada. E isto foi muito a marca do Guru Nanak. O Guru Nanak foi um mestre bastante poderoso, muito, muito assim, digamos, impactante, porque o Guru Nanak ele era um mestre que ele desconstruía o estabelecido nos lugares que ele ia. Ele ia lá para contrariar mesmo. Ele provocava, né, o formalismo protocolar, ritualístico, religioso. Ele provocava. Ele provocava como? Criando situações, às vezes com a própria fala, com a própria poesia. Porque o Guru Nanak, vou dizer para você, gente, o Guru Nanak era aquilo que no Nordeste se chamaria de um repentista. O Guru Nanak ele viajava com um amigo dele que era muçulmano, que tocava um instrumento de corda, e muitas vezes, ao invés de falar, ele cantava. O cara fazia uma pergunta e o Mardana, que era o amigo dele, dava um acorde e ele começava a fazer um repente. Ele começava a fazer uma rima, né? E começava a cantar. E daí surgiram muitos mantras. O Osho tem um livro que chama As Canções de Nanak, onde ele comenta o Guru Nanak. O Osho é um grande comentarista de texto, no mínimo, ele é inegavelmente uma pessoa que consegue ter uma eloquência na explicação, né, dos textos, né, de diferentes tradições. E quando ele fala do Guru Nanak, é muito interessante. Então, as canções de Nanak, né, porque ele cantava. E, em geral, ali é poesia pura mesmo. E então a ideia dele sempre era criar uma clareira dentro daquele obscurantismo
religioso, cultural, de guerra, de combate. Muito mais, claro, provocado pelos mongóis, né? Então, desse modo, então, o que nós utilizamos são mantras que têm uma abertura de vibração, porque isso não é pouca coisa. O fato de que uma linguagem ela é aberta significa que ela capta vibrações de várias origens e conflui, como vários rios confluindo no mesmo espaço, né? Então, você tem uma confluência. A gente vai, quando for estudar mais a tradição do Guru Nanak, vocês vão ver, tem uma confluência da tradição que vem aí derivada, que vai desembocar no persa, no árabe, que lá remotamente vai ter a ver com Abraão, vai ter a ver com o Egito, vai ter que se desdobra na toda a tradição dos profetas, na tradição de Jesus, depois na tradição de Maomé, mas tudo é a mesma linhagem, não é? Abraão, que aprendeu com os mistérios egípcios, era um grande iniciado lá nos mistérios esotéricos do Egito, né? Era um grande mestre, assim, Abraão. E então essa frequência aí que vem lá da tradição do Egito, né? Que desemboca em místicos como os essênios, passa e chega nos sufis. Então são seres de grande nível de consciência e sabedoria que não dá para confundir com o formalismo religioso das igrejas, das instituições. É uma corrente mística que se preservou apesar de todo o formalismo. E os sufis são muito representantes disso, né? Os sufis encarnam muito disso. E Guru Nanak era muito próximo dos sufis, e os sufis consideram Guru Nanak como um sufi, um derviche. E, claro, de toda a linhagem yógica, de toda a tradição da védica, da tradição tântrica, toda a tradição dos yogis, né, dos grandes yogis antigos, que desemboca aí no sânscrito e todo o saber. Então, nós temos uns mantras que conseguem ter uma amplitude de frequência bastante abrangente, né? E que traz, o que é mais interessante para a gente também, é que esses mantras, eles trazem um tipo de vibração que é compatível com o formato desse yoga, que é um formato de viver espiritualmente dentro do mundo, dentro da vida prática, sem se tornar um eremita, um sadhu, mas ser um sadhu dentro da vida prática. Então, as vibrações também dos mantras e combinado com as meditações dão suporte para isso, né? Muito bem, isso é para a gente compreender, então, um pouco da origem dos mantras. Inclusive, tem aquilo que nós fizemos semana passada, na aula prática, eu acho, que foi o Hakul Hu, né? Que você teve uma parada dos vrites ali. É realmente interessante como esses sons são poderosos. Então, nós temos diferentes mantras, né, de origens distintas, mas não nada antagônico, nada difuso assim entre si, muito harmônico, mas são mantras que, então, tem mantras shivaístas, como Om Triambakam, tem mantra que é sânscrito, né, com Adi Shakti Namo Namo, que é também um mantra que fala do aspecto feminino de Shiva, Shakti, que é um mantra sânscrito, tem um mantra em árabe, aquele Hakuru, e tem muitos mantras que você vai associar com sânscrito, mas que são Gurumukhi, como Gobinde, Mukande, Dari, Apari, Hariam, Kariam, Nirname, Akame, né? Esse mantra, por exemplo, ele é um mantra... Vocês já fizeram alguma vez? Já, né? Gobinde, Mukande, já? Não? Ok. Acho que não, Akal. Que não, então. Ok, isso aí dá para fazer. Vou escrever ele aqui no chat, tá? Akal, eu vi aqui que eu tenho uma opção de colocar você como anfitrião da reunião. Se eu colocar você como anfitrião, talvez você consiga compartilhar. Vou Vamos ver. fazer isso. Experimenta aí, vamos ver. Vou Se não... fazer, peraí. Tá.
Pronto, agora eu passei você como anfitrião. Opa, maravilha, maravilha, deu certo. Deixa eu achar aqui onde que estava. Aí tem um ícone aí embaixo, né, de compartilhar a tela. Isso. Ele já estou nele ali. Já estou Ah, vendo os arquivos que eu tenho disponíveis aqui. Quero colocar um aqui, que é esse aqui. Tá, peraí. Aqui. Vou ver como é que qual que está entrando lá. Esse aqui não é. Vou tirar esse. Deixa eu só o outro. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro esse aqui. Acho que eu estou com. Deixa eu ver, estou com bastante coisa aberta, vou fechar algumas, que daí vai aparecer necessariamente aquilo que eu quero. Legal, deu certo, né? Eu só vou fechar umas coisas aqui para ver se ele me dá a opção do, do arquivo que eu quero compartilhar. Então, aparecendo o outro. PowerPoint. Sair dele, deve entrar de novo. Vou colocar ele de novo. Ficou o registro. Maravilha, vamos ver se vai dar certo. A lição não está aparecendo o que eu estou querendo que apareça. Então, PowerPoint está aqui. Aqui, peraí, não é esse. Vou colocar esse aqui. Apareceu tudo lá, né? Aí. Ok? Estão vendo um negócio aí? Estou vendo Sim. o teu arquivo, só que não abriu o mantra, Tá, tudo bem. o PowerPoint. Aparecendo JapD, né? Função da aula. Ah, apareceu o teu Explorer, só os arquivos. Ah, entendi. Então, vou... Agora sim, apareceu o JapD. Isso. Gente, então é isso aí, legal. Tem vários mantras aqui, mas eu queria, para continuar o que a gente estava falando, colocar mais para frente. Aqui, ó. Isso tudo a gente não precisa preocupar em Te copiar. mandar. Vou Você vai mandar mandar. para vocês. Esse PowerPoint eu mando para vocês. Isso tá na apostila, mas eu mando assim que é mais organizado para ler, né? E tá bem resumido. Então, veja bem, aquilo que eu estava falando antes, né, a respeito do NAD, eu estava querendo chegar nesse ponto. Isso aqui, ó, a força, aquela consciência originária, a gente chamaria de AD, né, que é esse aqui, AD. Daria para colocar um I ali, né? Um AD, né, que é o AD Mantra, por exemplo, que a gente conhece, né? O AD. Né? Isso. Seria o primeiro, primordial. Né? Se a gente tirasse um desses As, ficaria mais fácil de identificar. Adi. Adi quer dizer o primeiro, né? Adinata, né? Como se fariam a Shiva, o primeiro dos natas, o primeiro yogi. Adi, primordial. Do Adi, quer dizer, do Brahman, do Parabrahma, do divino, surgiu, resultou o Nadi, que é o som, né? Que é o nada, né?
o NAD. Através dessa corrente sonora, que é o NAD, que é essa frequência muito sutil, que vem da onde? Vem do AD. Vibrando esse som, ocorre uma elevação de frequência em direção ao AD, ao divino. Então, aquilo que a gente estava falando, dessa dimensão divina surge a Prakriti, surge a matéria, a frequência, a mais alta vibração do divino dentro da forma, né, é o som, claro, além do Atma, que é a presença divina, mas esse é o próprio Brahma, é o som, né? Então, esse som estruturado em palavras é o Shabad, que mais comumente usa esse termo, mas genericamente é o Nad. Então, é o som que é a palavra, o que é a música, e a palavra nos interessa de perto aqui. Então, ao vibrar essas palavras, ao vibrar o mantra, ao vibrar o Shabad, a frequência psíquica, a frequência vibracional humana é levada para um nível tão alto. Gente, imagina algo assim. Aqui no topo você tem a dimensão divina e aqui embaixo tem a dimensão da forma. Agora, essa dimensão da forma com som, ela vai subindo a frequência. Então, ela chega num ponto onde ela faz um link com o divino. Há um acoplamento vibracional. E quem eleva a frequência psíquica para esse link com a alma, né? Eleva a frequência dos corpos para essa instância da não forma, que é a alma, da luz. O som é um recurso absolutamente precioso, porque ele já carrega consigo essa vibração por natureza, já que ele é uma emanação direta do divino dentro da forma e é a mais alta, flui no éter, que é o elemento mais sutil. Então, o som é o elemento mais sutil dentro da forma, o som que vem do divino, o som de Brahma, ou seja, a palavra, que traz a qualidade divina em forma de palavra. Isso o que é um mantra? O mantra é uma qualidade divina estruturada em vibração, em som. Entende, gente? O mantra não é apenas uma palavra, corriqueiramente falando. O mantra é a frequência divina dentro do som. O mantra é aquilo que ele significa. O mantra é a encarnação vibratória daquilo que ele significa. Então, vamos entender assim, na instância divina é tudo indiferenciado, não existe qualidades, existe um indiferenciado, que contém todas as qualidades, mas nele próprio não tem qualidades diferenciadas, ele é unificado. Né? Assim como a cor branca contém todas as cores, mas ela é totalmente branca. Dependendo de onde ela aparece, ela pode ter colorações, mas a mais alta frequência da cor é branca. Né? Vocês já viram um filme Lucy, um filme bem maluquinho assim. Já viram? Então, tudo se funde no branco. Né? Então, da mesma maneira, o som é uma emanação do silêncio, do divino, de Brahma. O som, a palavra, ela traz qualidades divinas, estruturadas em sílabas, estruturadas em sons que constituem a palavra, certo? Então, o que acontece? Quando alguém vibra mantra, ele está vibrando o significado que está contido na palavra, não só a palavra. Não tem uma diferença entre a palavra e o significado. Isso é o que caracteriza o mantra, gente. Senão não existiria um mantra, senão qualquer palavra servia. Senão você podia falar em português. Você poderia dizer a mesma coisa por um longo período, ficaria meio hipnotizado e ficar repetindo a mesma coisa. Não, mantra não é isso. Às vezes a pessoa diz assim, aquela pessoa tem um mantra, ela fala sempre aquilo. Né? Às vezes até na televisão as pessoas usam a palavra mantra para falar de uma pessoa que fala sempre a mesma coisa. Gente, isso é uma caricatura do mantra. O mantra não é repetição. O mantra é a encarnação de um nível de realidade em forma de palavra. Ele é aquilo que ele significa
em forma de som. Tá certo? O que ele significa? Ele significa uma dimensão divina que antecede o som, que antecede a forma. Essa dimensão, ela incorporou, ela se manifestou, ela encarnou, se apresentou, né, em forma de sons. É aquela realidade audível, captada no som, na palavra. Então, isso é a palavra, isso é o mantra, isso é o Shabad. Então, vejam bem o que acontece, porque a gente capta o espírito disso mesmo, que é o seguinte: quando a mente, as células, os elétrons, tudo estão vibrando no som, a frequência se amplia, porque o som, o mantra, o Shabad dele é frequência muito alta. Então, ele eleva a frequência de tudo que ele toca. Assim como o fogo esquenta tudo que ele se aproxima, o fogo esquenta, assim como a água molha, assim também essa alta frequência do som, ela muda a frequência daquilo que ela toca e transforma aquilo numa frequência próxima dela, o mais próxima possível dela. Tá certo? Então, o que está acontecendo aí? O som, ele eleva a frequência mental para uma dimensão que entra em ressonância com o que está além da mente. O som vem do além da mente. Vamos fazer um esquema assim. O som vem do além da mente. Mas ele entra na mente. Ele entra na forma. Só que a frequência, a qualidade dele, né? A questão é essa. A qualidade desse som. Essa qualidade é uma qualidade divina. É uma qualidade do além da mente. Veja só que bênção que é o mantra, gente. Porque vejam bem. O mantra, ele torna acessível um nível de vibração que só seria acessível se estivesse em samadhi, ou se estivesse em profunda meditação. Só então acessaria esse nível. No entanto, o mantra traz esse nível de frequência para dentro da mente. Ele para dentro da forma, né? Porque esse além da mente, ele encarna, entre aspas, ele encarna na palavra, ele encarna, ele toma aquela forma. Então, o que eu acho que, não sei se vocês estão conseguindo se claro com isso, mas assim, o som se estrutura de tal forma que aquela palavra, ela é a expressão vibratória daquilo que ela significa. Isto é o que é. Ele é a expressão vibratória daquilo que ele significa. Os Hare Krishnas falam muito isso. Você já escutou palestras do Hare Krishna. Eles falam, Krishna está dançando na sua língua. Krishna é, né? Claro, porque a palavra Krishna é Krishna. Assim que eles explicam. Né? Isso vale para todos os mantras. Bem? É porque o salmão, ele é 1,50 a mais do preço. Alguém falou, né? O microfone aberto. Sim, sim. Oh, desculpa, deve ter sido eu. Perdão. Tá. Então, vejam bem, gente. Então, assim, o que acontece? Ao entoar o mantra eleva a frequência. É isso que nos interessa de perto no yoga. O mantra eleva a frequência psíquica para um nível que entra na fronteira com o além da mente. Entra na fronteira com a alma. E cria um link, uma conexão aí. Né? Da mente com o além da mente. Da mente com a alma. Da forma com a não forma. Né? Como se queira chamar. Cria essa conexão. Né? Então, assim, a frequência da mente sobe, dá conexão com a frequência divina. Essa frequência divina, ela veio puxar. Né? O mantra vem de lá para cá, digamos assim. Né? Por isso, assim, quando eu considero sempre assim, quando a gente vai começar uma aula de yoga, né? No Kundalini a gente já tem a ideia de fazer um Namo Gurudev Namo, já como um processo sempre utilizado. Mas eu já vi muito em outros contextos de yoga a ideia de fazer uma espécie de introspecção, de deixar o mundo lá fora, tá? Para tentar interiorizar, tá? O que é interessante, porque às vezes a pessoa está muito turbulenta. Mas eu sempre brinco com isso, porque às vezes quando a pessoa fala assim, deixa seus problemas lá fora, isso é a pior coisa que alguém pode dizer, gente, porque
Porque você está fazendo a pessoa pensar. A pessoa não está pensando em problema nenhum. Daí você fala para ela assim, ó, pensa, deixa os problemas lá do lado de fora. Daí ela começa a lembrar aquele. Ela fica a aula inteira deixando os problemas do lado de fora. Ou então, né, assim, o que eu acho curioso nisso é que aí entra a importância do mantra. Quando a gente tenta ir para uma interiorização, usando imagens positivas, o que é bom, mas não é suficiente. Se a gente fizer isso um pouco, ok. Mas o mantra é que realmente é que realiza a principal conexão. É o mantra. Porque o mantra vem de lá para cá, entendeu? Não daqui para lá. O mantra é uma descida, né? Ou seja, é a frequência divina entrando na forma e chegando até a mente, elevando a mente em direção a ela. Então, o mantra é uma bênção mesmo, porque ela torna possível uma conexão de vibração tão alta que raramente seria possível, muito raramente. Seria possível apenas num estado muito especial. E o mantra traz isso para elevar a mente para esse estado especial, digamos assim, né? Elevar a mente para isso. Então, aí a gente tem uma introdução ampla assim para compreender do que trata o mantra. O mantra se trata de uma vibração muito poderosa de energia, estruturada em sons que constituem palavras, que têm significado, a maior parte deles, né? E que ao vibrar, você está vibrando essa energia aqui na mente, no corpo, nos elétrons dentro das células, nos chakras, em tudo. Porque existe uma lei que é importante lembrar. Há uma ascendência do mais sutil sobre o mais denso. Então, a vibração mais alta, ela cria um impacto na vibração mais densa. E transmuta a vibração mais densa para um nível mais alto. Daí que o mantra, então, atuando sobre a mente, sobre as emoções, vai mudando a frequência da mente e vai elevando a vibração e vai aproximando de uma dimensão de conexão com a alma, que é o que a gente chamaria de meditação, né? Vai provocando uma parada desse movimento mental condicionado, proveniente de fora, e vai levando a mente para o silêncio, para uma serenidade, para uma abertura interna. Ok? Isto é algo bem interessante. Esse aqui eu sugiro que vocês olhem, não vou ficar muito nisso, mas isso aqui é bem interessante. Isso aqui mostra, gente, como esse idioma, essa palavra, esse jeito de usar as palavras chamado Gurmukhi, né? Como é rico isso. Por exemplo, essas palavras todas aqui, se você olhar o nadi das palavras do sânscrito, do persa, do próprio Gurmukhi, essas palavras antigas, né, elas contêm um significado na própria estrutura dos fonemas e das letras. Então, se vocês olharem depois mais devagar para isso aqui, você vai achar muito interessante como é que você, por exemplo, desmembra a palavra Sushumna, desmembra essa palavra que diz respeito ao canal central, né, dos chakras, e você vai compreender que a origem dessa palavra, a constituição das sílabas que compõem essa palavra, indicam para uma espécie de vazio, um vácuo. Né? Um vácuo onde a consciência pode entrar nesse vazio mesmo e a energia pode fluir livremente por ele. E aproxima de uma dimensão que é o Shunya, em termos de consciência, uma dimensão de esvaziamento dos conteúdos mentais, dos vrits, né, temporais, e uma abertura para o que está além da mente. Então, o Sushumna cria esse vácuo, e isso aproxima a mente desse vazio, e é aí que flui a energia da alma, Kundalini, ao longo do Sushumna. Vocês podem olhar nisso, que é bem interessante, a gente pode conversar, se precisar alguma dúvida. Então, literalmente também a palavra Shabad significa
o som que dissipa o eu ilusório, a ideia, a noção de um eu histórico-temporal, ilusório, ele é dissipada pela frequência da palavra. Shabad literalmente é o som que corta o ego, o som que dissipa as identificações mentais. Sugiro também que vocês dêem uma lida nessa parte aqui, que vou fazer um pequeno comentário, sobre uma comparação da tecnologia quântica, né, e das partículas, né, com a capacidade que esses padrões quânticos têm de criar uma influência no campo vibracional onde eles atuam, e de sincronizar tudo com a frequência que eles trazem. Então, essa capacidade de sincronização de vibrações do que está em torno, né, com aquele padrão, como um diapasão, vai afinando tudo de acordo com aquele campo de vibração, que nesse caso é essa alta frequência do som. Então, essa alta frequência do som, ela cria um impacto como uma ressonância que vai alinhando todos as outras vibrações com ela. Então, veja bem, se essa frequência alta, como ela é, o mantra, a frequência divina do som, todo o campo psíquico, energético, nadis, corpos sutis, tudo isso vai entrando numa sincronia, num alinhamento, né, com o som primordial, com o mantra, o som divino. Então, esses padrões quânticos, né, que atuam e geram repercussões que qualificam as vibrações em torno de acordo com a qualidade que eles trazem. Isso é uma maneira de a gente olhar para isso, né? O que nos interessa aqui, gente, nessa parte aqui? Que a gente consiga ter um vislumbre, depois você pode estudar um pouco mais, consiga ter um vislumbre da relevância do poder do som. O som, realmente, o mantra não são palavras orientais que a pessoa fala meio automaticamente. Não, o som é uma alta frequência de vibração que afeta todos os outros campos vibracionais da forma humana. Como eu acho que eu contei para vocês de uma experiência com células, que os médicos fizeram células com câncer, onde eles colocaram um som atuando sobre um grupo e sobre o outro não, e viram como os elétrons foram modificando a órbita e foram se ordenando na sua órbita naquele grupo que recebeu o som. Então, sons são muito poderosos pela frequência vibracional alta que eles contêm. Então, atua sobre todo. E aqui nesse texto tem uma comparação, como se o ser humano fosse um instrumento de corda com 72 mil nadis, né, que são os canais, e como esse é um instrumento, né, muito sofisticado, essa forma humana, e como o som, a palavra, o Shabad, pode afinar esse instrumento, pode deixar esse instrumento completamente assim harmonizado para criar uma música harmônica também, que é a própria vida. Aí nós temos uma compreensão do som, né? Muito bem. O essencial para a gente é compreender isso. Agora, vou mostrar para vocês mais uma coisa aqui, que é isso aqui, ó. No palato existem pontos energéticos que podem ser estimulados e são estimulados, mesmo sem consciência, quando a gente fala e a língua toca o palato. Quando a língua toca no palato, você estimula pontos energéticos que têm repercussão nas glândulas pituitária, no hipotálamo, em diferentes áreas do cérebro, dependendo de onde está localizado. Aqui você tem aqui, deixa eu ver aqui, fica maior.
Você tem aqui os dentes e você tem pontos que ficam logo atrás dos dentes. Ó. São 84 pontos. 64 fica na parte mais exterior. Ó, faz uma experiência assim, ó. Coloca a língua no palato e movimenta. Movimenta a ponta da língua no palato. Quando se toca a língua no palato, o que você sente? Hein? Não sente cócega? Sente. Né? Por quê? Porque tem uma inervação muito grande aí. É muito sensível. Tem uma conexão direta com o cérebro, o sistema nervoso central, e áreas do cérebro. Então, quando você toca a língua no palato, você estimula diferentes áreas do cérebro. É como aquela reflexologia da planta dos pés. Você cria estímulos bioelétricos em diferentes pontos do cérebro, que estimulam áreas do cérebro, com a pronúncia das palavras. Vê que coisa interessante. Se você, por exemplo, falar uma palavra muito comum, que é Shanti. Shanti significa paz, né? Então, fala com você mesmo aí, Shanti, o nosso modo mais habitual de falar. O mais comum no português, quando vai falar essa palavra, é falar Shanti, né? Shanti. Tu vê que fale desse jeito, mesmo que não seja a tua maneira. Shanti. Você veja bem como é que flui a energia, como é que flui, qual é a sensação que dá, como é que se comporta o som ao sair da boca. Então, Shanti, né? Shanti, você tem aí um tipo de fala. Agora vamos falar do jeito mais correto. Que tem um detalhe. A língua tocando o palato. A língua bate no palato atrás dos dentes. Então se fala Shanti. Shanti. Experimente falar. Sinta bem assim. Se você observa alguma repercussão, alguma sensação diferente quando fala tocando o palato. Shanti. 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 E agora fala Shanti. Shanti. De novo, Shanti. Percebe a diferença, gente? Se você, quando fala Shanti, com ti, tocando a língua, se vocês percebem, mas dá uma sensação na cabeça, um pouco diferente. Se você não observou isso, observe depois. Você impulsiona um estímulo aqui para o alto. Né? Shanti. Ti. Esse ti aí, ele traz um efeito nessa área aqui do cérebro. Shanti. Quando se fala Shanti, você escoa tudo pela boca. Shanti. Quando se fala Shanti, dá um clique. É um exemplo. Quando se pronuncia as palavras, então os mantras, alguns deles existe a indicação. Toca o palato, tipo Har, Har, H-A-R. Né? Har, a língua tocando o palato. Har, 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 Har. Então, a língua batendo no palato. Har, Har, Har. Cria um estímulo no hipotálamo. Har, 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 Har. Entende? A língua batendo no palato. Se você falar Har, Har, você perde muito do efeito. Tá? Você pode experimentar isso. Então, alguns detalhes aí de pronúncia são importantes. E quando você está falando, observe como é que a língua está se comportando e observe esse toque da língua no palato, fique mais consciente disso. E alguns mantras que você vê que a língua toca lá mesmo que você nem percebia, e agora se percebe
quando você tocar de novo, fique mais consciente e dê um toque extra, você dá uma batidinha aí, você está estimulando o hipotálamo, as glândulas. Então, essa camada mais externa, 64 pontos, e a parte mais interna, lá da boca, o U mais menorzinho lá, são 20 pontos, o total de 84 pontos energéticos dentro da boca. Bem, então, nós temos muitos mantras, né? E uma coisa importante para a gente, aqui no nosso contexto, é o seguinte: existem os mantras, que são usados nas meditações, e existem os Shabads, que são... Aqui está o Guru Nanak, ó. Guru Nanak e o seu amigo da viola aí. Então, aqui nós temos quero fazer com vocês antes de terminar, que a gente possa fazer junto esse mantra aqui. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Existe um Shabad que a gente pode ir para frente aprender a recitar. Vou enviar uma cópia para vocês escutarem, tá? E um texto onde tem ele escrito e traduzido. E o Japji chama Jap, quer dizer Japu, quer dizer a entoação interiorizada, né? O Japa, né? Ji quer dizer querido, alguma coisa carinhosa, uma forma carinhosa de se referir. A entoação de um texto, de uma poesia, de uma fala do Guru Nanak, que começa com um mantra que é chamado Mula Mantra, o mantra raiz. Que vocês estão conseguindo enxergar aí? Ou tem uma coisa na frente? Não, dá para enxergar. Isso. Mula Mantra, né? Aqui seria uma tradução. Vou colocar ele lá. Aqui, ó. Aqui, gente, inclusive está tendo um curso com o Parvinder, o professor lá da Índia, sobre o Japji, em Curitiba. E o Parvinder capta, por exemplo, normalmente se escreve assim, Ek Onkar. Ek Onkar. Agora, o Parvinder, ele passou por muitas escolas, com muitos yogas, que são especialistas totalmente na sofisticação, que é muito, muito inacreditável, que é como, dependendo do jeito que você faz o som, você pode conscientemente mover energia nos chakras, em todas as áreas energéticas. É um estudo muito interessante. E nesses locais onde existe um certo rigor ali, eles tendem a colocar um A aqui, Ik, o An. Esse A, o An, ele puxa o som mais para cima. O An, então, Ik, o An, você fala Ik, Om. Você fala Ik, o An. Vocês percebem que flui mais para cima. O An, né? Ik, o Ankar. Sat Nam. Tá? Vamos então fazer esse mantra. Ik, o Ankar, Sat Nam, Karta, Purak. Vou ler só uma primeira rápida assim. Nirpo, Nirver, Akal, Murati, Arjuni, Sei Bhang, Gush Prasada, Jap, Adi Sat. Se a gente quiser tornar uma leitura mais portuguesada, colocaria um T ali. Ad Sat, Jugad Sat, Repi. Aqui tem dois Is, Repi Sat. Não precisa. Nanak Hosi Pi I Sat. Ok, então, Ek Oankar Satanam Karta Purak Nirpo Nirver
Akal Murat Ajuni Sei Bhang Gush Prasada Jap Adi Sach Jugad Sach Reipi Sach Nanak Hosepi Sach. Vamos entender o que significa isso. Isso aqui, ó. Do um surge toda a criação, e a verdade é o que ele é. Tudo se cria a partir dele, sem medo, sem vingança, imortal, nunca nasce, é a luz de si mesmo e é realizado pela graça da luz, né? Guru, pela graça. Ou seja, algo que ocorre sem causa. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, fala, medite, entoando, né? Ad Sat, ele é a verdade primordial. Jugad Sat é a verdade durante as eras. Reipi Sat é a verdade agora. Nanak Hosepi Sat é a verdade sempre. Então, vejam bem. Ek é um. O Ankar é um fazer criativo. O An, criatividade. Kar, ação criativa a partir do um. Né? E esse um é a verdade, esse um é a identidade de tudo. Satanam, o verdadeiro ser em tudo. Ekonkar Satanam. Tudo nasce do um e o um é a identidade de tudo, é o verdadeiro ser. Karta Purak. Karta é a ação, é o fazedor, é aquele que faz. Aquele que faz a partir do seu mais profundo ser. Ele faz, ele realiza, criativamente. Nirpo Nirver, sem medo e sem hostilidade, sem ressentimento, sem vingança. Sem medo e sem vingança. A Kalmurat significa o que nunca morre, a expressão do que não morre, Ajuni, o que nunca nasce. Seibhang, a luz de si mesmo. Seibhang, a luz de si mesmo. O divino é a luz de si mesmo. Gush Prasada, quer dizer, a bênção, né? A misericórdia, como dizem os Hare Krishnas. Prasada. Aquilo que vem sem causa é como uma graça divina. É realizado como uma graça divina, porque não tem um causador disso, porque isso já é. E fala jap, quer dizer, medite, né? Medite com qual mantra? Esse mantra aqui. Adi Sat, quer dizer, ele está na origem de tudo. A verdade está Adi, é o mesmo Adi de antes, como se tivesse um I ali. Adi Sat, Jugad. Jugad é aquilo que está presente enquanto as 4 eras acontecem. Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, né? A Idade do Ouro, né? Satya Yuga. Jugad quer dizer que ele está presente durante o fluir do tempo. Jugad Sat. Repi Sat, agora. Nanak diz. Essa é uma estrutura poética daquela época. Eles sempre falavam o nome do poeta no final. Nanak diz. Hosepi Sat. É a verdade sempre. Ad Sat, Jugad Sat, Reipi Sat, Nanak Hosepi Sat. Ok? Esse é o Mula Mantra, ele é indicado para quem tem, especialmente para quem tem o 11, né, na numerologia, mas obviamente ele é um mantra muito especial porque ele capta vibrações de diferentes níveis de Prakriti, diferentes níveis da energia, do mais denso ao mais sutil, ele atua amplamente em todos os campos. Por isso até ele é usado para o 11. Vamos fazer juntos, então? O começo, vamos fazer de um jeito assim, eu falo e vocês dizem em seguida. Ik Onkar Satenam. Fala aí. Ik Onkar Satenam. Karta Puraka Nirpo Nirver. Karta Puraka Nirpo Nirver. Vamos lá de novo.
Ik Oankar Satanam. Vai lá, vocês. Ik Onkar Satanam. Karta Puraka Nirpo Nirver. Karta Purake Nirvo Nirver. Akal Murti Ajuni. Kal Murti Ajuni. Seibhangush Prasad Jap. Sebangut Prasad Adisach, Jugadisach. Aí. Adisat Jugad Adisach. Hey Pisach. Hey Pisat Nanak Hosi Pisach. Nanak Hosi Pisat. Ok? Conseguiram pegar? Gente, você tem que escutar a sua própria voz, hein? Não tenho medo de errar. Faz aí, se você não sabe se a tua voz vai interferir. Faça aí, mesmo que só você escute, né? Se você está sem áudio, não importa, ou quer deixar. Eu acho que tem uma pequena diferença de tempo, né? Então, vamos fazer juntos, bem devagar, todos juntos. Vamos lá, inspira. Ik Oankar Satanam Karta Puraka Nirpo Nirver Akal Murti Ajuni Seibhangush Prasad Jap Adisach Jugadisach Hey Pisach Nanak Hosi Pisach. Ok? Vamos fazer uma coisa agora assim, ó. Você pode tirar o áudio, porque eu estou vendo que ele está dando um pequeno diferença de tempo, normal, né? Alguns Tem um segundos. delay. Delay, é. Então, você pode deixar assim, você pode deixar sem o som, daí a tua voz você só vai escutar, você vai escutar como eu estou fazendo, você vai fazer sem que a tua voz saia para todo mundo, mas você faça numa altura, inclusive, e aproveita, né? Você tem gente que fica, pô, eu desafino demais, ó, minha voz não é boa. Sai dessa viagem, gente, sem esse tipo de crítica aí. Faça o som, escuta a tua voz. E agora não tem áudio, então só você vai escutar a tua voz. Então, pode fluir aí, sem preocupação. Mas vamos entoar juntos algumas vezes, tá? Vamos entoar isso o número de vezes que caracteriza uma meditação, tá? Então, vamos lá. Inspira para começar. Ik Oankar Satanam Karta Puraka Nirpo Nirver Akal Murti Ajuni Seibhangush Prasad Jap Adisach Jugadisach Vepi Sach Nanak Hosi Pisach Ik Oankar Satanam Karta Puraka Nirpo Nirver Akal Murti Ajuni Seibhangush Prasad Jap Adisach Jugadisach Epi Sach Nanak Hosi Pisach Ik Oankar Satanam
Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Hey Pi Sach Nanak Hosi Pi Sach Ik Oankar Satnam Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugad Sach Hepi Sach Nanak Hosi Pi Sach Ik Oankar Satnam Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugad Sach Hepi Sach Nanak Hosi Pi Sach Ik Oankar Satnam Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Hepi Sach Nanak Hosi Pi Sach Ik Oankar Satnam Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Hepi Sach Nanak Hosi Pi Sach Ik Oankar Satnam Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Hepi Sach Nanak Hosi Pi Sach Ik Oankar Satnam Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Hepi Sach Nanak Hosi Pi Sach Ik Oankar Satnam Karta Puraka Nirponirver Akal Murite Ajuni Sebhangush Prasad Jap Adi Sach Jugadi Sach Hepi Sach Nanak Hosi Pi Sach. Inspira profundo. Exala.
Respira profundo, como estão aí. Conseguiram fazer mais ou menos? Ou sim? Experimente entoar esse mantra 11 vezes. É uma maneira de você se aproximar, começar a se familiarizar com ele, fazendo 11 vezes o mantra. E se você quiser realmente ter uma experiência, um impacto mais completo, mais profundo, poderia fazer 108 vezes com mala, com um japa mala. Ekankara Satanam. Dá para fazer mais rápido, claro. Pode falar bem rápido. Quiser fazer 108 vezes. Ekankara Satanam Kartapura Kanirpo Nirvaira Kalmura Teajuni Saibam Gurprasada Japa. Deixa eu fazer mais rápido. Então, mais lento. 108 é um número de vezes bastante interessante. Mas 11 vezes já é um bom começo. Vibra esse som de você, ele faz a ponte para os Shabdas, ele é um mula mantra, um mantra raiz que trabalha todas as dimensões sutis. E então, depois do mula mantra, dentro do Japji, você continua daí com outros Shabdas, né? Que vocês vão ver que cada parte do Japji ele tem uma espécie, assim, digamos, de aplicação psicológica específica. Tá bom, gente? Então, a gente vai avançar, vou mandar um pouquinho para vocês aí. Eu vou revisar o texto do Japji, faz tempo que eu não olho ele. Normalmente eu tenho um livro que eu indico, mas eu vou ver se a editora está trabalhando, que é esse livrinho azul aqui, ó, chama Nitnem. Eles são Shabats, sim, e tem Gurmukhi, e não dá para ver. Tem Gurmukhi, tem transliteração para a gente pronunciar, e tem o significado em português. São vários Shabats, o livro todo é só de Shabats, né? Todo ele. São vários textos, né? Poesias que são Tem recitadas. significado também em português? Tem Como? significado dos Sim, mantras? isso. Dos Outra Shabdas. coisa, Os mantras, eles têm, os mantras mais usados estão na apostila. Dá uma olhadinha lá. Eles estão lá. Esse aqui são Shabdas mais longos, tipo Japji, Jap Sahib, são recitações mais longas, mas que têm um impacto muito poderoso sobre todos os campos energéticos. É realmente muito impactante. A distância, assim, a gente vai se aproximar dele. Eu vou ver se a editora está deixa eu te trabalhando. perguntar uma Eu mando coisa. o link para vocês. Ou então, envio primeiro o Japji, a gente trabalha bastante o Japji, depois o Jap Sahib, depois vocês podem, mais para frente, querer ampliar. Diga. Você colocou esse PowerPoint. Isso tudo está na apostila? Ou tem como você passar? Isso tudo tem na apostila? Tá, mas eu vou enviar igual, porque tá resumido ali, fica bom de olhar, mas eu vou passar já. Mas tá assim, o conteúdo está lá. E os mantras também, né? Mas nesse caso dos chamados Shabdas, né? Como Japji, que é uma recitação, dura aí, dependendo da velocidade, 10, 15, 20 minutos ou mais, até dependendo se a pessoa fizer lento. É uma recitação muito interessante. Um efeito de limpeza mental, assim, de potencialização energética psíquica muito especial. A gente vai aprender isso, tá? Vamos fazer. Ok, gente? Maravilha. Maravilha. Eu vou mandar já agora, já para não esquecer, já mando para vocês o PowerPoint e depois eu vou revisar o texto da tradução do Japji. Cada vez que eu olho a tradução, eu vejo que dá para mudar alguma palavrinha de um outro jeito, fica mais claro. Então, eu envio para vocês provisoriamente um arquivo
que tem o Japji com a tradução. E os Upanishads também, que você falou do Kundalini Yoga, que você falou que você ia mandar, né? É o quê? Os Upanishads do Kundalini Yoga. Ah, isso, perfeito. Que você falou, tá? Exatamente. Os Upanishads, Yoga Kundalini Upanishad. Waheguru. Gente, fiquem bem aí. Obrigada, Cal. Obrigada. Vou fazer um cartazinho assim para desse Yoga Sutra, aí vocês podem compartilhar, convidar quem queira participar. Bom? Uhum. Ok. Tá bom. Maravilha. Tchau, gente. Beijão. Boa noite. Ah, Tudo de bom obrigada, aí. boa noite. Valeu.